nós vamos dar continuidade às nossas exposições na carta ou no livro de Eclesiastes. E para isso, eu vou pedir para que vocês abram a palavra do Senhor comigo em Eclesiastes capítulo 4. E o nosso texto-alvo nesta noite será Eclesiastes 4, dos versículos 4 ao 16. Eclesiastes 4, do capítulo 4 ao 16. E nós vamos, mais uma vez, como nós temos feito de hábito, fazer a leitura de forma responsiva deste trecho que nós vamos meditar nele hoje. Eclesiastes capítulo 4, dos versículos 4 ao 16. Eu começo a leitura e vocês leem o versículo seguinte até nós terminarmos com a leitura. Leiamos então a palavra do Senhor. Então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Todos usam os braços e comem a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo, não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma aos bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho o trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol, como o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Senhor, lida a tua palavra, auxilia-me com o teu Espírito, para que não sejam meras palavras de persuasão do meu intelecto, mas que sejam manifestação de poder para a edificação do Senhor, para nos corrigir, para nos exortar, para nos repreender, para nos encorajar, para endireitar as nossas veredas, para que nós possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, o pastor Batista Martelli, em um dos seus livros, ele diz que as estatísticas parecem indicar que a nossa época é uma época com fobia de compromisso. Para Weber, fobia de compromisso não é o medo de se comprometer e não conseguir cumprir a palavra. Antes, é um viver egocêntrico, que não se compromete com nada e com ninguém, para não perder as oportunidades de autogratificação. É interessante porque é desta fobia de compromisso dos nossos dias que surgiu a divinização do conceito de ser sem pertencer. Ah, eu sou crente, mas eu não pertenço a nenhuma igreja. Ah, eu moro junto, mas eu não pertenço ao outro. Eu caso, mas não tenho filhos. Ah, eu tenho filhos, mas eu não renuncio os meus projetos por causa deles. A pergunta é: será que a igreja, no
trata dessa questão do individualismo egoísta. Observando a vida apenas debaixo do sol, ele nos mostra a história de um rico solitário cuja vida era vaidade. Ele vai ilustrar de diversas formas que a comunhão é um caminho mais excelente do que o individualismo. E ele vai terminar a nossa sessão de hoje mostrando um rei que era muito popular, mas cuja vida egoísta também era pela vaidade. O propósito do pregador é nos mostrar que ser dois é mais excelente, ou por excelência, muito melhor do que ser um. Dessa forma, Eclesiastes capítulo 4, dos versículos 4 ao 16, se torna um verdadeiro antídoto para esse individualismo que infecta a nossa sociedade e também adentrou as fileiras da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa noite, meus irmãos, o que eu espero fazer é demonstrar que, porque Deus não nos criou para o individualismo, devemos aprender do Evangelho uma vida de cooperação uns com os outros. Porque Deus não nos criou para o individualismo. Nós devemos aprender do Evangelho uma vida de cooperação uns com os outros. E para o tema da nossa meditação, o título deste sermão será: melhor ser dois do que um. Melhor ser dois do que um. E nós vamos ver que é melhor ser dois do que um por três motivos. Primeiro, porque a riqueza solitária é uma vaidade. Depois, porque nós veremos que a comunhão é uma bênção de Deus para os seus santos. E terceiro, porque a soberba nos afasta de bons conselhos. O nosso texto ele começa com 3 versículos que vão introduzir o tema do individualismo. O versículo 4 diz assim: Então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. O Correlete, ele já havia nos dito lá em Eclesiastes 2:24 que o trabalho é um presente, é uma dádiva de Deus. Mas assim como todas as outras bênçãos de Deus, o trabalho ele também acabou sendo maculado, distorcido por causa do pecado. E aqui o pregador, ele vai nos mostrar ou ressaltar a verdade de que grande parte de todo o trabalho feito pelos homens é motivada não apenas pelo desejo de suprir as suas legítimas necessidades, mas para superar ou ter aquilo que nós vemos no próximo tema. A inveja é a motivação que leva ao trabalho aqueles que vivem somente debaixo do sol. Eu sei, meus irmãos, eu sei que a inveja não é a única razão pela qual as pessoas trabalham. Seguramente existem muitas exceções à regra. Mas o que o pregador diz aqui é uma verdade absoluta, uma verdade muito clara e evidente nos nossos dias. Uma das razões pelas quais nós trabalhamos é para conseguir aquilo que o vizinho tem. Eu quero ter um plano de saúde, eu quero ter uma aparência, eu quero ter a mesma formação, a posição social, a condição de vida, porque eu vejo que o outro tem e não tenho, eu me lanço ao trabalho. Que inveja! É por inveja que muitos trabalham. E não é só a inveja que é um ato de individualismo pecaminoso. Há um outro tipo, destacado aqui pelo autor de Eclesiastes. E esse outro tipo de individualismo egoísta é a preguiça. Versículos 5 e 6 ele diz assim: O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do tempo. Meus queridos, deixar de trabalhar como resposta ao trabalho motivado pela inveja não é uma boa opção. O salmista diz, o autor, o pregador, ele diz que tolo é todo preguiçoso. Ela é mesquinha e autodestrutiva. A preguiça, ela não só consome o corpo que o preguiçoso tem, mas ela também
ele destrói a sua capacidade de cuidar de si mesmo, dos outros, e acaba com qualquer respeito próprio que ele poderia ter e o respeito que ele poderia receber de outras pessoas. A preguiça é autodestrutiva. Dessa forma, tanto trabalhar por inveja, como também a preguiça, são exemplos de um individualismo egoísta que irão nos ensinar neste sermão que é muito melhor nós sermos dois do que um só. E aqui eu quero deixar uma primeira aplicação para cada um de nós. Meus irmãos, não trabalhem motivados pela inveja e nem sejam preguiçosos. O apóstolo Paulo, ele nos diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E aqui é preciso ficar claro que Paulo não está sendo medíocre e nem conformista, e nem nos está ensinando essas coisas. Tanto isso é verdade que em outro lugar, 1 Coríntios capítulo 7, lá no versículo 21, ele diz aos crentes que eram escravos. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas, se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Paulo, ele está falando sobre ser satisfeito com o que Deus nos deu, quando não está nas nossas mãos mudar a nossa situação. Como cristão, você deve ser capaz de dizer e sentir a mesma coisa que o apóstolo Paulo disse e sentiu quando ele escreveu 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Tendo sustento e com o que se vestir, estejamos contentes. Você consegue estar contente? Você seria contente se tivesse apenas o que comer e com o que se vestir? Por outro lado, nós devemos trabalhar, meus irmãos. Nós não podemos ser preguiçosos, porque o Senhor Jesus Cristo ensinou que digno é o trabalhador do seu salário. Por isso, se alguém não trabalha, que também não coma. Então, dessa forma, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, você e eu, nós somos chamados a realizar o nosso trabalho como um ato de gratidão e de adoração ao Senhor. Mas também nós somos proibidos de nos vestir dos trapos da preguiça, porque a necessidade, ela virá como um ladrão, com a violência de um ladrão sobre todo aquele que se veste e se alimenta de preguiça. Nós devemos olhar para o Senhor Jesus Cristo, que nem cruzou os seus braços se recusando a trabalhar, e nem invejou aquilo que as pessoas tinham, mas ele não teve. Ele trabalhou muito, conforme toda a vontade do Pai. Por isso, trabalhe muito, mas ser contente com a porção que o Senhor lhe der. E se você não puder mudar essa situação, adore ao Senhor, porque essa é a porção que Ele quer lhe dar neste momento da sua vida. Por isso, meus irmãos, o alvo da nossa vida deve ser viver como uma certa moça que recitou o Salmo 23 errado, mas ainda assim ela falou bem. Ao invés de dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ela disse, o Senhor é o meu pastor, e isso era tudo o que me faltava. Tendo Deus, nós não precisamos de mais nada. É verdade que por causa da presença do pecado, Jesus nem sempre vai ser tudo o que você deseja, mas esteja certo de que Ele é tudo o que você precisa para receber o perdão dos seus pecados, a vida eterna e o contentamento nesta vida. Depois dessa introdução, onde a inveja e a preguiça são modos de individualismo egoísta, o pregador ele vai nos mostrar em 3 pontos porque é melhor ser 2 do que ser 1. E no primeiro ele vai nos dizer que é melhor ser 2 do que ser 1, porque a riqueza solitária é uma vaidade, é fútil, é inútil. Versículo 7 diz assim: então, considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo, não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas. Aqui o pregador ele nos conta a triste história
tentar saciar o seu apetite insaciável por riqueza. O solitário, ele é consumido pelo trabalho, pelo materialismo. O pregador ainda nos diz que esse rico descontente não cessa de trabalhar. Por quê? Porque os seus olhos não se fartam de riquezas. Ele trabalhava 70, 80 horas semanais. Sabe que ele saía de um trabalho à noite e já entrava no outro pela manhã? Nós não sabemos. Nós só sabemos que ele era viciado no seu trabalho por amor às suas ou às riquezas, por amor aos bens, conforto, prazer, por ter sempre um pouquinho mais. Ele era um acumulador compulsivo de riqueza, um verdadeiro workaholic, alguém que vive para trabalhar e não trabalha para viver. Eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas assim. Isso me faz lembrar da história de um homem que eu li, que morreu aos 51 anos de idade, e no obituário dizia que a causa da morte era trombose coronária. Mas os seus amigos e os seus parentes sabiam que a verdadeira causa da sua morte é porque ele se matou de trabalhar. Ele era viciado em acumular dinheiro. Mas a pior observação veio da esposa, quando no velório um amigo chegou perto dela e disse: eu sei que você sentirá falta dele. E ela respondeu: eu já sentia falta dele há muito tempo. Meus amados, há pais e mães que ficam longe dos seus filhos 8, 12, 15 horas diárias, cujos filhos sentem falta deles. Especialmente daquelas mães que ignoram a eternidade, quando irão prestar contas a Deus pela graça da maternidade que Deus lhes confiou. E então, sem necessidade real, entendam isso, sem necessidade real, por causa da vaidade e por causa do desejo de querer um pouquinho mais, entregam os seus filhos ao cuidado de estranhos, que sequer temem o nome do Senhor. Há esposas que sentem saudades, sentem falta dos maridos, que escolhem trabalhos que os põem dias a fio fora de casa, porque eles querem um pouco mais de conforto para a sua família. Há maridos que sentem falta da sua esposa, das esposas que escolhem trabalhar em turno e não têm tempo, nem energia e nem desejo para o seu marido. Tais pessoas não consideram, não veem que elas estão trabalhando para si mesmas e não para os outros. E não fazem aquilo que Deus quer que nós façamos ao semelhante. Elas são exatamente como esse rico solitário do nosso texto, que sequer se perguntou a si mesmo: para quem eu trabalho? Se nego a minha alma, os bens da vida? A resposta é: para ninguém. Ele trabalha muito, mas não para constituir família, não para ter tempos com os amigos, não para descansar. Porque até quando ele descansa, ele lamenta o fato de que ele não está ganhando dinheiro. O lucro se tornou um prazer e o Deus se vestiu. Vocês conhecem pessoas assim? Será que dentre nós, não há alguns assim? O pregador, ele resume o seu argumento aí no final do versículo 8, dizendo o seguinte: também isso é vaidade e enfadonho trabalho. A vida desse tipo de pessoa é vaidade, ou seja, é literalmente um vapor, uma bolha de sabão que explode ao toque. Esse tipo de vida é fútil, porque uma vida egocêntrica, mesquinha. Esse viver é enfadonho trabalho. Quem vive assim de modo egoísta não terá nenhum prazer na riqueza, porque não sabe desfrutá-la. Mas pior, o solitário, ao buscar o seu próprio interesse, ele rebela-se contra a verdadeira sabedoria, contra Deus, os desígnios
contaminar-se com os modelos deste mundo. Eles não se permitem tornarem-se escravos do trabalho, fazendo com que aqueles que Deus confiou a nós sintam-se roubados de nós por causa do trabalho que deveria ser uma bênção. Como servo de Cristo, você glorifica a Deus por meio do seu trabalho, usando sim os recursos que dele nasce, que vem, para que você tenha assim uma vida digna, para sustentar a sua família, para socorrer especialmente os da família da fé, para o sustento da obra de Deus, para o avanço do seu reino sobre as trevas, socorrendo e apoiando os missionários. Por isso, meus irmãos, glorifiquem a Deus como convém, trabalhem como convém aos santos, mas invistam o seu tempo e os frutos do seu trabalho nas pessoas ao seu redor. Invista no reino de Deus. Permita que os outros se alegrem com você no fruto do seu trabalho. Fazendo assim, você estará construindo um tesouro nos céus. Sendo rico para com Deus agora, você será rico diante de Deus na eternidade. A riqueza solitária é uma vaidade, porque ela nos rouba as riquezas do céu. Mas existe um modo melhor de se viver e trabalhar. A Bíblia vai nos ensinar que é melhor sermos dois do que ser um, porque a comunhão é uma bênção de Deus para os seus. Nós vimos que é melhor ser dois do que um, porque as riquezas, a riqueza solitária é uma tolice que nos rouba os tesouros dos céus. Mas ser dois é melhor do que ser um, porque a comunhão é uma bênção que Deus nos concedeu. Versículo 9. Melhor é serem dois do que ser um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Aqui há duas verdades que precisam ser destacadas, meus queridos. A primeira delas é que a companhia é melhor do que a solidão. Nas palavras de certo estudioso, Deus não nos chamou e nos salvou para si, a fim de vivermos como cavaleiros solitários da fé. Como que a gente encontra esses por aí, né? E a melhor ilustração dessa vida de unidade, deste princípio, é o casamento. Foi exatamente para acabar com o problema da solidão que Deus instituiu o casamento. Não foi Ele mesmo que disse lá no princípio, em Gênesis 2:8, não é bom que o homem esteja só. O segundo motivo é que quando nós trabalhamos juntos, nós realizamos muito mais e nós recebemos o melhor pagamento pelo nosso trabalho. Quando eu venho aqui todos os sábados ajudar a Josi a limpar o salão da nossa igreja, nós fazemos o trabalho na metade do tempo e nós desfrutamos o dobro do tempo juntos e tempo de descanso. O mesmo acontece, meus irmãos, quando os presbíteros desta congregação me ajudam no ensino e quando cada um de vocês usa os seus dons para o serviço do reino do Senhor. Nós fomos criados para a parceria, para sermos dois e não para uma vida mesquinha e egocêntrica de uma fé privatizada. Quando nós trabalhamos juntos, mais pessoas são evangelizadas, discipuladas, mais rápido a casa fica limpa, mais rápido o lote é caminhado. Meus irmãos, juntos nós temos melhor pagamento pelo trabalho que nós fazemos. Mas o pregador ele segue adiante e ele nos apresenta 3 ilustrações para explicar por que é melhor serem dois do que um. A primeira ilustração é sobre apoio mútuo, está no versículo 10. Porque se cair, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só. Pois caindo, não haverá quem o levante. Aqui o pregador ele está pensando nas viagens perigosas que aconteciam no Oriente Médio, especialmente em noites escuras. Não havia iluminação, e a gente reclama hoje, né? Mas não tinha nenhum tipo de iluminação, e a maior parte das viagens eram feitas por caminhos que a borda era cercada por barrancos muito altos. As pessoas poderiam cair e tropeçar. Era perigoso viajar sozinho no Oriente Médio. Por isso,
dificuldades que nos derrubam. Às vezes alguém nos empurra. Outras vezes nós tropeçamos nos próprios pés. Em outros momentos nós caímos em graves pecados. Mas em todos os casos nós terminamos no chão, estatelados. Se nós estivermos sozinhos, nós podemos continuar caídos ali. Mas nós não estamos sós, meus irmãos. Um irmão ou uma irmã em Cristo sempre estará lá para nos levantar, com palavras de encorajamento, lembrando-nos do amor e das misericórdias do nosso Deus, fazendo-nos confiar nas promessas do nosso Redentor. E esse irmão estenderá a mão e nos colocará de pé. A segunda ilustração fala do calor humano, e está no versículo 11. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas só como se aquentará? A princípio, quando nós olhamos para esse versículo, nós podemos achar que ele está se referindo aqui ao leito conjugal. Porém, essa ilustração também, muito provavelmente, é extraída dos perigos de se viajar pelo Oriente Médio. Os viajantes ali, eles passavam a noite ao relento, onde as temperaturas facilmente caíam para baixo de zero. Sozinhos seria difícil se aquecer, mas duas pessoas podiam ficar juntas, compartilhando suas capas e também o calor do corpo. Melhor é serem dois do que um, pois podem ficar juntos e se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? É claro, meus irmãos, que esse princípio ele se aplica sim à bênção do leito conjugal. Pensem, vocês casados, quando marido e esposa compartilham a mesma cama em noites frias, servindo de cobertor de orelha um para o outro. Isso é uma maravilha. Porém, essa bênção transcende as bênçãos do lar conjugal. Porque este provérbio, ele também diz respeito ao companheirismo nas adversidades, nas tentações e nas tristezas desta vida. E aqui é uma outra aplicação para nós. Aprenda a aquecer a sua fé, achegando-se a outros irmãos por meio da comunhão. Não morra congelado. Meus irmãos, existe um calor espiritual quando nós atravessamos esta peregrinação junto com outros crentes. É muito fácil esfriar na vida cristã, tornar-se entorpecido para o serviço do Rei e até mesmo congelar até a morte espiritual nos tempos de crise da nossa alma. Mas quando nós esfriamos, o calor de um outro irmão, ele pode nos aquentar. A oração de um presbítero, de um diácono, um versículo das Escrituras compartilhado com um amigo na fé, a palavra de um sermão, uma exortação que dirige o nosso coração de volta para o Senhor Deus. Essas são algumas das centelhas deste maravilhoso meio de graça chamado comunhão, que Deus usa para manter aceso o fogo da nossa fé. Por isso, meus queridos, eu suplico, não ignorem a comunhão dos santos como um meio de graça, através do qual Deus desperta, preserva e desenvolve as chamas da nossa fé e do nosso amor. O pregador continua e ele fala de uma terceira ilustração que diz respeito à proteção e se encontra no versículo 12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O pregador continua pensando nas viagens pelo Oriente Médio. O viajante solitário ele poderia ser facilmente vencido por um ladrão. Basta a gente lembrar da parábola que o Senhor Jesus Cristo conta de um homem viajando pela estrada que veio cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Aquele homem sozinho não teve nenhuma chance. O filme Batman Begins, ele oferece uma boa ilustração disso. O comissário Gordon, ele
e perigoso à justiça. Ele está lutando com seus pensamentos: eu sou apenas um comissário, um homem. Como é que eu vou vencer toda uma força de corrupção nessa cidade? E de repente o Batman chega perto dele e diz: agora nós somos dois. Meus irmãos, mesmo se nós nunca fizermos uma viagem por estradas perigosas, ou se nós nunca vivermos em Gotham City, ainda assim nós vamos enfrentar muitos perigos espirituais em nossa peregrinação para uma cidade celestial. O mundo está cheio de tentações, de desejos dos olhos, do prazer da carne, do orgulho da vida. Satanás está sempre como um leão à espreita, tentando devorar a nossa vida. E para enfrentarmos esses perigos espirituais, dois é sempre melhor do que um. Se nós vivermos próximo de outros cristãos, sempre haverá do nosso lado alguém para lutar conosco e nos proteger. É melhor vivermos em comunhão do que em solidão. Afinal, não é bom que o homem esteja só. E por que é melhor serem dois do que um? A parte B do versículo 12. Porque o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. O pregador aqui está fazendo alusão a um conhecido provérbio antigo do Oriente Médio sobre os benefícios da amizade. Um cordão de 3 dobras era uma corda que tinha 3 fios torcidos, trançados. Um cordão simples, ele pode ser rompido facilmente. 2 cordões combinados, eles são muito mais fortes. 2 podem sobreviver à queda, 2 podem se aquecer, 2 podem resistir ao bandido. E é por isso que uma aplicação interessante para nós aqui é fazermos das nossas amizades cristãs verdadeiros cordões de 3 dobras. Meus irmãos, realmente é melhor sermos 2 do que um. É melhor para o trabalho, é melhor no tempo de frio e é melhor na luta contra o inimigo. Mas para nós experimentarmos essa vantagem, nós precisamos aprender a viver em íntima comunhão com o povo de Deus. O Senhor Jesus Cristo, quando enviou os seus discípulos, os enviou de 2 a 2. Os cristãos primitivos, eles não eram solitários. Eles não viveram a sua fé de uma forma privatizada. Antes, o testemunho que nós temos é que todos os que creram perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. O texto continua nos dizendo que eles estavam juntos e tinham tudo em comum. E que diariamente eles perseveravam unânimes. Crentes, quem são seus amigos? São pessoas que te amam bastante para te repreender, revelando a sua desconformidade com Cristo, para te corrigir e te ensinar a crescer na fé. Meus irmãos, filhos se tornam mais fortes e mais confiantes quando eles têm em seus pais amigos e conselheiros em quem eles confiam. Pais se tornam pessoas mais felizes quando eles cultivam, segundo a verdade, a amizade e o amor no coração dos seus filhos. Famílias se tornam mais fortes quando, juntos, eles adoram ao Senhor, cantando, lendo as Escrituras e orando a Deus no culto do lar. Papais e mamães são mais amigos e fiéis quando eles oram juntos diariamente. Meus irmãos, busquem um cristão piedoso, a quem você preste contas sobre as áreas de maior vulnerabilidade de tentação na sua vida. Não despreze a oração pública com os santos. Não ignore, ou pelo contrário, desfrute na EBD dos dons que Deus concedeu a outros irmãos para edificação e fortalecimento da sua fé. Como o meu coração se aqueceria se eu visse
nas quartas-feiras, que podem estar, mas não se fazem presentes nas nossas EBDs. Meus irmãos, é muito melhor sermos dois do que um. Os filhos de Deus, eles não foram criados e salvos para viverem sozinhos, mas para viverem sempre com a ajuda e o apoio de seus irmãos e das suas irmãs em Cristo. Não é à toa que o Novo Testamento sempre descreve a igreja com analogias que exigem plural, membros no corpo de Cristo, filhos e filhas na família de Deus, pedras espirituais que juntos formam o templo do Espírito Santo. Em vez de supor que você consegue dar conta de todas as provações sozinho, abra o seu coração para a amizade de outros irmãos. E quando você tiver a oportunidade, seja o amigo que essa outra pessoa precisa. Meus irmãos, na igreja nós somos membros do corpo de Cristo. E como membros, nós fomos salvos para nós trabalharmos juntos para o bem da vida de cada um de nós. É melhor ser dois do que ser um, porque a riqueza egoísta, ela é pura vaidade. Segundo, porque a comunhão é uma bênção de Deus para o seu povo. E terceiro, porque a soberba, ela nos afasta de bons conselhos. Versículo 13 diz assim: melhor é o pobre jovem e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Provérbios 12:15 diz algo interessante, diz assim: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos a conselhos. Meus irmãos, em Israel, os anciãos, as pessoas que tinham cães, cabelos brancos, os carecas também, eles eram considerados sábios. Mas esse rei certamente deveria ser um sábio. Mas o texto nos diz que aqui nós temos um rei velho e insensato, que já não se deixava de admoestar. Ele orgulhosamente julgou que a velhice era sinônimo de sabedoria, e nem por isso ele era sábio de fato. Ele desprezou os seus conselheiros e por fim perdeu o trono. Ele ignorou o fato de que é melhor ser dois do que ser um. Ele tornou-se o conselheiro de si mesmo. As minhas opiniões são suficientes. Ele também, a exemplo daquele rico solitário, é uma figura solitária, que não tem um segundo a quem ouvir. Mas o pregador, ele vai nos dizer que na verdade há um segundo sim para aquele rei insensato, um sucessor que esperava na prisão. Versículo 14, se referindo do jovem, pobre e sábio. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. O texto aqui ele não vai nos dar os motivos da prisão deste jovem sábio. Mas uma coisa é verdade, nós sabemos sim que um jovem pobre e sábio, ele pode sair da prisão para reinar. Um exemplo disso é o do jovem José, que saiu da prisão no Egito para se tornar um governador. Foi isso que Faraó lhe disse: vê que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. O nosso texto continua no versículo 15 dizendo: vi todos os viventes que andam debaixo do sol como o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Isso nos mostra que ninguém mais seguia aquele rei velho e insensato, mas todos os viventes, e aqui é um superlativo, seguiam o jovem que ficaria no lugar do rei. Aquele jovem não era solitário como o rei velho e insensato. Esse jovem aparentemente se tornou um rei sábio. Mas é interessante o que nos diz o versículo 16 e o próximo. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Salomão está nos mostrando aqui que como é que aconteceu de aquele jovem sair da prisão e subir ao trono sob a aclamação pública. Uma multidão o cercava. Mas mesmo aquele jovem sábio
ovacionado pela multidão, ele não estava seguro. Como um teólogo disse, o povo ele é instável. Ele pode atirar palmas ao recém-chegado no instante, mas alguns dias depois vociferar: crucificam. Meus irmãos, o rico solitário, ele buscou a fama das riquezas. O rei insensato amou a fama da sua própria sabedoria. Eles eram sozinhos. Mas ouçam com atenção isso. Toda fama é passageira. Não importa o quão popular seja alguém ou um governante. Um dia, uma outra pessoa irá assumir o lugar dele. E ele será esquecido. Então o pregador conclui dizendo o seguinte: na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Mesmo uma vida, meus irmãos, orientada pela sabedoria e que alcance o pináculo das realizações humanas, uma vida que é exaltada e adorada por milhares de pessoas, no final ela vai se mostrar fútil, inútil para a eternidade, porque ela foi vivida somente debaixo do sol, para este mundo. O pregador chama isso de correr atrás do vento, ou seja, uma vida vivida debaixo do sol, ainda que seja uma vida exaltada por muitos, honrada por muitos, é vazia, não tem substância. O grande rei e seus atos maravilhosos e o rico solitário, eles vão ser esquecidos na eternidade. Nada terá proveito para eles. Mas o que eu quero destacar aqui é que de todos os contrastes entre os dois, entre o rico e o jovem sábio, entre a juventude e a idade, o contraste entre pobreza e riqueza, entre sabedoria e tolice, o que mais importa é a atitude em relação aos conselhos. O velho rei não se deixava admoestar. E aqui eu quero deixar uma aplicação para vocês, meus irmãos. Sobretudo para aqueles que, como eu, já são velhos. Não de idade, mas na igreja. E os que também são já de idade avançada. Não se torne um cristão velho e insensato. Essa história serve para nós como uma advertência, especialmente para cristãos mais experientes. Nós costumamos pensar que os anos na igreja, ou que os nossos cabelos grisalhos trazem sabedoria. Isso muitas vezes é verdade, mas nem sempre. Não importa os anos de conversão que você tenha, não importa os anos que você esteja dentro da igreja, você só é um cristão sábio se você aceita conselhos e, se necessário, se deixa corrigir. Isso é humildade. O contrário disso é soberba, que nos afasta de bons conselhos. Mas ao mesmo tempo esse versículo, ele é um encorajamento para os cristãos mais jovens. Até mesmo uma pessoa jovem e um pobre pode fazer um trabalho muito valioso no reino de Deus. E a maneira que nós podemos fazer isso é praticando a sabedoria de orarmos de modo semelhante a esse. Sim, eu ainda tenho muito o que aprender na vida e também no ministério. E na hora certa, Senhor, mostra-me o lugar onde eu devo servir. Mas agora, no tempo presente, dá-me mansidão, dá-me humildade para reconhecer o que eu ainda não sei e o que eu ainda preciso. E me ensina a buscar conselhos de pessoas piedosas. Porque é muito melhor ser dois do que ser um. Nós temos vivido dias que talvez as palavras que eu preguei para vocês essa noite estejam muito distantes e sejam muito estranhas para a vida de alguns e para a maior parte dos cristãos modernos. Por quê? Porque muitos dos cristãos modernos estão ocupados demais em se tornarem cada vez mais ricos neste mundo. Estão orgulhosos demais para pedir conselhos a outras pessoas. E por que eles são assim? Porque nós vivemos em uma época em que as pessoas têm fobia de compromisso.
vivemos mais para nós mesmos, mas humildemente vivemos para os outros e com os outros. Meus amados, é muito melhor nós sermos dois, vivemos em unidade, do que sermos um, numa vida solitária. Essa foi uma das razões pelas quais o Senhor Jesus Cristo se manifestou, para destruir a fobia de compromisso e o individualismo dos nossos dias. Cristo nos ordenou não vivermos para nós mesmos somente, mas para amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Em relação ao dinheiro, Ele nos disse que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Se a nossa busca por posses e conforto neste mundo nos afastam dos filhos, dos irmãos, dos cônjuges e principalmente dos nossos irmãos da fé, então nós nos tornamos amigos deste mundo. Nós temos a nós mesmos a forma deste mundo. Contudo, meus irmãos, quem é nascido do Espírito sabe que é chamado sim para trabalhar e trabalhar muito, mas não se deixe orientar pela cobiça insaciável dos olhos. Lembremos-nos e aprendamos de Cristo, que viveu satisfeito com a bondade que Deus lhe concedeu, mesmo tendo sofrido mais do que todos nós. E quando nós falamos de amizade, de relacionamentos, o pregador ele nos diz que o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Em todos os relacionamentos, em todos os nossos relacionamentos, quando Cristo se fizer presente, esses relacionamentos, eles se tornarão indestrutíveis, ou quase, porque eles se tornarão uma expressão da própria Santíssima Trindade. E isso, meus queridos, é especialmente verdade na igreja. O apóstolo Paulo escreveu que nós somos membros uns dos outros no corpo do Senhor Jesus Cristo. É por isso que, como crentes, é impossível você viver sozinho. É impossível você dizer que é crente e não ser parte da igreja. Nós não podemos viver a nossa fé de forma privatizada, mas ela só pode ser vivida juntas em condições normais. Afinal, não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti. Nessa nossa cultura marcada por esse severo individualismo, cristãos não podem ser individualistas, porque nós somos membros deste corpo chamado igreja, membros deste corpo que devem trabalhar uns pelos outros para a edificação do reino de Deus. Todas as nossas realizações individuais que não estão em Cristo, elas serão esquecidas na eternidade. Mas tudo o que nós fizermos juntos pelo reino de Deus permanecerá pelos séculos dos séculos. Porque no Senhor, o nosso trabalho, plural, não é em vão. A Bíblia ainda nos ensina que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Os individualistas, eles são soberbos, porque eles se recusam a buscar ou a aceitar conselhos piedosos. Mas a vida do Senhor Jesus Cristo é para nós um modelo de mansidão e de humildade que serve de antídoto contra esse vírus maldito chamado orgulho. A Bíblia nos ensina que, enquanto criança, o Senhor Jesus Cristo foi submisso aos seus pais. A Bíblia nos ensina que Ele permaneceu humilde até a morte de cruz. Não é por acaso que Ele diz: vinde a mim, que sou manso e humilde de coração. E Paulo, nos dizendo que nós devemos imitar os mesmos sentimentos que havia no Senhor Jesus Cristo, ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superior. Se você é soberbo, se você vive sozinho, se arrependa do seu pecado.
do que ser. Por isso, porque Deus não nos criou para uma vida individualista, nós devemos olhar e aprender de Cristo, a vivermos uma vida de corpo, cooperando uns com os outros, para a nossa alegria, para a edificação da igreja do Senhor, para a expansão do reino e para a glória daquele que nos chamou para sermos filhos e filhas na sua família.